Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut Podcast da Sports Stubber. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e no Spotify, com o apoio craques.pt. Connosco temos um treinador de futebol, também comentador, e já lá vamos perceber os próximos passos deste nosso convidado, Blessing Lemoeno, que também treinou como adjunto o Desportivo de Chaves e treinou equipas na formação, clubes como Braga e Estoril, com trabalhos meritórios. Blessing, muito obrigado por estares aqui connosco no Final Cut, depois de uma experiência no Kuwait. E antes de irmos ao Kuwait, pergunto o que é que estás a fazer no imediato e para onde é que pensas voar nos próximos tempos? Olha, muito obrigado pelo convite. Tanta boa gente que já passou por aqui e gente de relações próximas com valor. Acho que nem vale a pena falar dos currículos pesados que tu já tens. Mas é verdadeiramente uma honra terem-me convidado. Aliás, aceitei logo porque acho que faz todo o sentido partilhar. Acho que é um espaço muito bom, muito leve. E que tem qualidade da vossa parte. Relativamente aos próximos passos, vamos ver. Eu quero continuar a treinar. Terminou para já esta aventura no Kuwait, com resultados desportivos que ainda assim têm o seu valor. Tivemos uma derrota, foi este último jogo. Estávamos bem dentro de todos os objetivos que tinham sido definidos, mas às vezes as circunstâncias não permitem que as coisas continuem e pronto. Portanto, próximo passo é treinar. Eu para já voltei à RTP para comentar. Acho que vou continuar com eles durante bastante tempo. Mas quero treinar, não quero parar de treinar. O meu sonho, o meu objetivo é o que eu quero para a minha vida. E portanto, próximo passo, espera-se que treine. E vamos-te ouvir, entretanto, na RTP, onde já estás há largos anos, também conscrita para o Expresso. Para o Expresso, exatamente. Para o Expresso, um lugar conceituado, não é fácil. Tive sorte. A sorte protege os audaces, não é? Quem procura. Vamos aqui ao Kuwait, até porque eu sempre tenho aqui um convidado que tenha passado por diferentes realidades, gosto também de aprofundar isso. Antes de mais, como é que surgiu esta oportunidade de embarcares e ires para o Kuwait? Surgiu pelo Marco. Marco, o treinador principal com quem eu fui para o Kuwait, com quem eu já tinha trabalhado no Chaves. E portanto, a partir do momento que percebemos que o trabalho no Chaves tinha terminado, começamos a alinhar baterias para tentar perceber o que é que poderia vir de seguida. Houve alguma coisa, uma particularmente, que esteve muito próxima de acontecer em Portugal, que seria fantástico, seria uma oportunidade, não quero dizer melhor, mas num nível competitivo claramente superior para a equipa técnica. Para a equipa técnica, sim. Não se concretizou à última da hora, coisas que toda a gente sabe que acontecem no futebol. E entretanto aparece esta possibilidade do Kuwait através de um coordenador que trabalha na federação do Kuwait, que já tinha trabalhado no clube no Al Arabi. O presidente contacta com ele para perceber se tinha conhecimento de alguém que pudesse agarrar o desafio, e pronto, a partir daí foi negociação, falar, conversar, perceber se fazia sentido ou não, o que é que tínhamos, o que é que não tínhamos, ver jogos da equipa antes de aceitarmos e termos uma ideia do que seria o trabalho e o contexto. Conseguimos fazer essas coisas todas e a partir daí foi muito rápido. Essas coisas todas que eu estou a dizer demoraram cerca de 4 dias a fazer-se, e a viagem foi 2 dias depois, portanto foi mesmo muito, 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 muito rápido. Quase não houve tempo para dissecar, para preparar, mas aceitamos e as coisas acabaram por correr bem. Olha, tu disseste uma coisa que deixou aqui já a pensar, que é, e antes de irmos ao Kuwait, e eu reparo, até pelos convidados que temos tido aqui e pelo que é o nosso futebol, é difícil entrar nesta esfera
de treinadores do futebol português, da Primeira Liga. Eu digo isto porquê? Porque muitas vezes nós vemos um treinador não deu nesta equipa. E logo não deu mesmo. Foi um tiro ao lado. Os resultados foi um tiro ao lado. E muitas vezes a culpa não é dos treinadores, é todo o ambiente à volta. Mas logo a seguir esse treinador aparece noutro clube a treinar. E depois temos muita gente talentosa, um pouco mais abaixo, né, no nível patamar competitivo mais abaixo, que não tem essa oportunidade. É difícil entrar, há que dar mérito àqueles que lá estão. O que é que tu sentes? Eu sinto que é muito difícil entrar. É um mercado muito violento no sentido de existirem muitas pessoas para mas mesmo muito poucos lugares. O futebol profissional em Portugal está basicamente em 2 patamares, Segunda Liga e Primeira Liga. Abaixo disso pode ser semi-profissional, pode ser mais profissionalizado, mas não tem a obrigatoriedade de o ser. E, portanto, há muitos poucos lugares. Aquilo que a Federação Portuguesa de Futebol diz é que a partir de determinado patamar os treinadores deveriam ser profissionais. Ponto. Mas os clubes, por força de não terem, na sua maior parte, uma condição financeira que lhes permita manter essa profissionalização, não só nas equipas principais e que estão nos campeonatos profissionais, mas também nas equipas abaixo disso, vão arranjando formas de contornar esse problema e, portanto, é muito difícil entrar. E há 2 problemas nisto. O primeiro é que quando tu entras, a partir daí ficas carimbado. E quando tu consegues esse carimbo, depois é difícil sair desse ciclo, mesmo que, como tu disseste, os resultados de um mau trabalho, 2 maus trabalhos consecutivos, 3 maus trabalhos consecutivos, não o digam dessa forma. Acaba-se sempre por ter um ou outro empresário que tem maior confiança com determinados dirigentes e esses treinadores, apesar de não terem trabalhos assim tão bons, conseguem entrar. Agora, isso faz com que outros treinadores que tenham possibilidade digo, qualidade reconhecida ao nível de resultados, não tenham tantas possibilidades de chegar lá e, pior, não tenham também, na sua maior parte, a possibilidade de conseguir a habilitação para chegar lá. Sim. E isso é outro dos problemas. Está agora a ser resolvido. Eu acho que esta nova federação que entrou abriu muito os cursos. Os cursos estavam centralizados na federação. Não é que deixem de estar, mas eram apenas realizados pela federação e agora, por exemplo, abriu o curso o FAA já na Associação de Futebol de Lisboa, Associação de Futebol do Porto, Associação de Futebol de Braga e Associação de Futebol de Aveiro. Faltam cursos, por exemplo, de Lisboa para baixo, que é problemática. A malta do Algarve, a malta do Alentejo tem que se deslocar para fazer o curso, mas isto já é um avanço grande e já é uma diferença. O outro ponto é que, por causa desse problema, a malta fica durante muito tempo sem possibilidade e sem margem para progressão. É verdade que têm existido os clubes, muitos, não digo muitos, mas digo na sua maioria, já não têm ligado muito à questão da habilitação e se sentem que o treinador tem qualidade e margem de progressão, já têm apostado independentemente do curso ou não, arranjam a treinador com o curso. Exemplo do Ruben, não é? Temos muitos exemplos. Sim. Hoje em dia temos muitos exemplos. O Ruben Amorim é só um. Antes do Ruben Amorim já havia Silas, já havia César Peixoto. Antes disso já houve Paulo Bento. Mas agora tem sido uma prática quase generalizada. Os clubes apostam e pronto, na Primeira Liga temos o Custódio, temos o João Pereira do Casa Pia, e há outros nomes, Primeira Liga, Segunda Liga, que já têm conseguido trabalhar sem terem a habilitação, porque não é não quererem ter a habilitação, não lhes foi permitido por força das regras que estavam instituídas, e portanto isso já tem existido aqui uma diferença. Para aqueles que tiram, que também estão à espera imenso tempo e depois que tiram, e vêm outros que ainda não tiraram, ficar com o lugar. Eu tenho uma faca de eu tenho uma opinião sobre isso que é
muito polémica para uns e não é nada polémica para outros. É polémica para quem já tem o canudo e, portanto, está confortável e sentado no trono. Não é polémico para todos os outros, que é se há treinadores, aconteceu por exemplo com o Luís Freire, a fazer uma carreira sempre em crescendo e chegou à Primeira Liga sem ter a habilitação, é agora aliás selecionador do Sub-21, sem ter a habilitação para tal e conseguiu ter sucesso aí. Temos treinadores campeões nacionais assim, temos treinadores constantemente a trabalhar no futebol profissional e a fazer bons trabalhos sem o canudo. O Rui Borges está agora no Sporting, é outro caso, um treinador que chega e ainda não está habilitado e só depois é que vai fazer o curso. Então se calhar a diferença não está no curso. Eu não digo que o curso não seja importante. Nos requisitos. Eu acho que o curso é fundamental. Aliás, eu não achava isso antes de ter entrado no FA, posso dizê-lo. E quem for pesquisar sobre as minhas opiniões sobre isso anteriormente facilmente vai perceber que eu achava que não tinha importância nenhuma, mas tem. Tem importância por diversos motivos, mas o motivo principal é que um treinador trabalha com a saúde de outras pessoas e, portanto, tem de ter, por mais que a equipa técnica seja competente, é o treinador que decide. E, portanto, tem de ter conhecimento de base que lhe permita, no limite, não prejudicar a saúde daquelas pessoas. Porque o resto do staff é facultativo, não é? O resto do staff é facultativo. Portanto, há equipas que têm esses elementos todos e há sim, outras o staff que não de têm suporte recursos, é completamente facultativo. Portanto, tens de ter um treinador adjunto, tens de ter um elemento no departamento médico e o resto é resto, literalmente. Sim. Por isso, acho que o curso é importante. E mais, sei, passei por lá, o curso tem qualidade. E se o curso tem qualidade e permite aportar mais aos treinadores, mesmo àqueles que já têm sucesso e que já têm resultados comprovados, então o ideal aqui seria abrir os cursos, como esta nova federação está a fazer, e depois deixar que seja a qualidade de uns e de outros a decidir e não o ter curso ou não ter curso a decidir. Porque um aluno de 20 valores no curso de treinador de futebol não é necessariamente o aluno que vai ganhar a Liga dos Campeões, nem pouco mais ou menos. Sim. E portanto o curso é importante, o curso dá bases e aporta muito a quem o faz, mas não é esse o fator diferencial entre ter sucesso e não ter sucesso. E portanto eu percebo o que tu dizes do ponto de vista da deslealdade, porque se as regras dizem que é preciso um treinador ter terminada a habilitação para exercer, deveria-se seguir a regra, mas eu acho injusto, e agora não estou a falar... Não havendo oportunidades? Não, e agora já nem estou a falar para a parte da oportunidade, porque eu sou um dos elementos que não tem o FA Pro, tem o FA neste momento, e que portanto está em causa, mas digo da parte do clube. O clube perceber que está ali um elemento que nos vai acrescentar valor, está ali um elemento que nos vai permitir desenvolver um projeto e é uma figura central nesse projeto, e nós não podemos utilizar esse recurso, que é um recurso que até vai ajudar o futebol nacional. Portanto, se um clube se desenvolve e cresce em função desse recurso, que é esse treinador que não está habilitado, eu acho injusto para o clube não poder utilizar esse recurso. Portanto, o que eu acho é que tem de haver aqui alguma sensibilidade da parte de todos, para se perceber que, ok, temos que fazer os cursos, ok, o curso é importante, mas o curso não pode ser impeditivo de. E é por isso que os clubes, lá está, eu percebo a questão da deslealdade, arranjam este artifício que é meter um treinador no banco com a habilitação e depois aquele que é o treinador principal, efetivamente, inscrito como treinador adjunto. Mas o que é extraordinário nisto, só para terminar, é que na UEFA é completamente diferente. Na UEFA o treinador, independentemente de ter o nível ou não, a habilitação para o fazer, o treinador é aquele que é o treinador. É ele que vai às conferências de imprensa, é ele que está sentado no banco e de pé a dar instruções. Portanto, na UEFA é diferente, porque a UEFA percebe que não vale a pena estar-nos a enganar, no sentido de, ok, aquele gajo é que está de pé e o treinador está sentado no banco porque não tem o curso. Não faz sentido. Prejudica o jogo. E prejudica o jogo, prejudica o espetáculo vende menos, há menos desenvolvimento, há menos tudo. Portanto, não vale a pena
estar a colocar esse entrave, porque toda a gente sabe qual é que é a circunstância e qual é que é a situação. Então para que é que nos vamos estar a colocar nessa posição? Pode-se fazer, e eu percebo, ok, ele não pode assinar um contrato como treinador principal, porque não tem o curso, tem que assinar um contrato como treinador adjunto. Mas as regras também dizem que, independentemente da habilitação, quando o treinador principal não está, o treinador adjunto pode, o treinador principal é expulso, tem um problema de saúde, o treinador adjunto pode guiar a equipa, independentemente de ter o curso ou não. Ok, é uma situação de circunstância, mas afinal o curso não é assim tão importante. Ora, e já vamos aqui a esta parte do... Senão agora saímos daqui e continuávamos nesta parte, até porque, e falávamos isso em off, do preconceito no futebol português, e já lá vamos. Mas eu quero saber, então, vamos aqui ao Kuwait, como é que correu a experiência? Já falaste aí que cumpriram o que vos foi pedido praticamente, mas que diferenças é que tu encontraste? Como é que foi esta experiência? Bem, foi muito diferente. O grande choque costuma-se falar sempre do ponto de vista cultural, mas eu acho que não se vai ao concreto do que é que a cultura se traduz no nosso trabalho. Eu não tive problema nenhum de adaptação ao país. Zero. Não tive problema nenhum relativamente à minha vida pessoal, aos meus hábitos, relativamente à minha alimentação, relativamente às minhas rotinas do dia-a-dia. Não tive problema nenhum, nem sequer na forma de tratar ou de lidar com as pessoas, não tive problema nenhum. Portanto, o facto de estar num país com uma cultura diametralmente diferente à que existe em Portugal não me limitou em nada do que era a minha vida pessoal. Obviamente, há hábitos que terá a ver com a tua adaptabilidade ou com a maneira como te recebem? Eu acho que com as duas coisas. E tem que ver, eu acho que principalmente com o foco, com aquilo que nós sentimos que vamos para lá fazer. Também tem que ver com isso. Eu acho que eu adaptei-me bem. Acho que eles recebem bem algumas pessoas. Podemos falar disso depois. Tem que ver com a posição para que tu entras. E portanto que te confere algum estatuto ou que te coloca numa posição de normalidade, e portanto eles recebem melhor quem está numa situação de estatuto superior. E aí, existindo uma diferença muito grande entre Portugal e o Kuwait nesses termos, acho que em Portugal também ainda existe algum privilégio para aqueles que entram com mais estatuto. Sim. Mas lá é uma diferença mesmo muito, 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 muito grande ao nível de tratamento. Mas depois eu também sabia que queria para lá trabalhar. E, portanto, é aí que eu acho que a cultura, que os hábitos, que a forma de pensar tem muito peso no nosso trabalho. Em primeiro lugar, desde logo, em termos de horários. Nós estamos habituados a treinar de manhã. Lá não podemos treinar de manhã por dois motivos. Inicialmente, no início da época, está muito calor. É impensável treinar de manhã. Portanto, treinamos ao final do dia, que é um período em que está muito calor, mas já não está tanto calor quanto o que esteve ao longo da manhã e ao longo do dia. Mas o segundo motivo é que o kuwaitiano tem por hábito dormir muito tarde. Não sei como é noutros países árabes, mas o kuwaitiano tem por hábito dormir muito tarde. E, portanto, se nós treinássemos de manhã, nesta fase da época, por exemplo, que já não está tanto calor, poderíamos treinar de manhã, iríamos ter jogadores a chegar ao treino, alguns deles sem dormir, porque iam preferir não dormir e dormir depois. E, portanto, isso desde logo tem impacto nas nossas tarefas, naquilo que nós fazemos, que nós planeamos o dia-a-dia, e no próprio rendimento do jogador. É completamente diferente tu dormires à noite e acordares de manhã e ires para o treino, ou tu acordares, teres uma data de tarefas para realizar ainda até chegares ao momento do treino. Portanto, a frescura com que tu chegas, física e mental, é completamente diferente. Completamente diferente. Depois... algo que um treinador, por exemplo, que não treina nos principais escalões do futebol português está habituado. Sim, não é? eu estive habituado a treinar ao final do dia, claro, à noite. Durante muitos tempos, e inclusivamente com
muitos jogadores que trabalham, portanto o futebol é um part-time e vão para o futebol ao longo do dia completamente mortos, completamente rotos. O cuidado ainda tem de ser diferente. Um outro ponto tem que ver com as formas de organização, e eles funcionam muito com base no improviso, isto é, não antecipam os problemas. Isso é uma coisa que a nós nos faz muita confusão. Nós somos muito organizadinhos, planeamos com muita antecedência, tentamos prever e arranjar logo soluções caso aconteça alguma coisa, e eles trabalham sempre, ou quase sempre, em reação. As coisas primeiro acontecem, e só depois é que eles fazem alguma coisa sobre o que aconteceu. E isso, parecendo que não, é de arrancar os cabelos. Eu não tenho muitos, tu também não, mas... mas sei o que é isso. Mas é perfeitamente de arrancar os cabelos, porque lá está, nós todos os dias debatíamos com problemas de fundo que, se as coisas fossem trabalhadas, fossem feitas de outra forma, não teríamos 70% das questões e do stress que tivemos e de coisas que tivemos de resolver rapidamente, e muitas das vezes não ficaram bem resolvidas porque não houve tempo para trabalhar numa solução, e portanto isso foi um desafio. Outra coisa com que nos deparamos e que nos deu, ou seja, tivemos que ser muito ágeis com isso, é a forma como os jogadores, e se calhar não só os jogadores, mas mesmo o próprio clube pensa por lá. Aquilo, e quando eu digo aquilo, é o contexto onde eles estão. Portanto, trabalhar no Kuwait naquele nível de futebol. O Al Arabi é o clube com mais adeptos no Kuwait. É o clube que tem mais títulos no Kuwait, apesar de não ser campeão há muitos anos. Aquilo é o topo de carreira para eles. Aquilo é o máximo que eles podem atingir. É aquilo, obviamente, tentar ir longe na competição continental, a F7 Challenge, que é a competição que as equipas do Kuwait jogam, e para os jogadores ir à seleção nacional do Kuwait. É o topo de carreira, não há nada acima daquilo. Enquanto que em Portugal, independentemente de tu estás na primeira ou na segunda liga, independentemente de tu treinares Benfica, Sporting, Porto, ou Tondela, Vizela, Chaves, Estoril, há sempre algo acima. Há sempre algo acima. E para nós isso foi um problema, porque percebemos que há muitos hábitos que se devem dos jogadores, do contexto, de haver muita comodidade com o que se tem, porque não se ambiciona mais do que aquilo. E nós tivemos de ter muita agilidade para lidar com isso, porque para nós temos alguma ambição, aquilo é um passo mais para nós conseguirmos progredir na nossa carreira. Para eles não, é aquilo é o fim, é o final. Não há mais nada para lá daquilo. E isso é algo que não é tanto de arrancar os cabelos, mas tivemos que nos adaptar, e tem impacto direto na forma como nós lidamos com os jogadores, na forma como preparamos discurso, na forma como tentamos chegar a eles, como mostramos vídeo, onde, quando, no que dizemos à frente do grupo todo, no que guardamos para conversas individuais, na nossa abordagem ao treino. Portanto, tivemos que fazer uma adaptação grande a todas essas coisas, e portanto lá está. Esta cultura, e o kuwaitiano, eu estou a dizer isto para o futebol, mas é isto para outras áreas. Sim. O kuwaitiano, nascido no Kuwait, com pais kuwaitianos, que vive no Kuwait, independentemente da área onde está, aquilo é o topo. Não quer sair do Kuwait. Quer viver lá, quer fazer a vida lá, quer trabalhar lá. E portanto é algo que tem influência direta no nosso trabalho. Eu tenho muito conforto. Qual foi a coisa mais caricata que tu presenciaste? Eu posso escrever um livro. Não queria nada tocar nisso, mas posso escrever um livro sobre isso, porque foram tantas, mas quando eu digo tantas, foram mesmo muitas
as coisas que nos aconteceram, que dava para escrever o livro. Eu posso dar um exemplo que acho que não vai tocar muito a quase ninguém. Nós fomos jogar a eliminatória da AFC Challenge às Maldivas e nós estávamos a estagiar em Abu Dhabi, com condições fantásticas para nós treinarmos, com um hotel incrível. O hotel tinha campos, mas quando nós não treinávamos no hotel, às vezes fazíamos bidiário para não massacrar o relevado, íamos treinar num outro campo que também era fantástico, tinha alguma proximidade, e portanto estávamos lá numa circunstância fantástica. O que é que nós pensamos? Ok, se nós vamos para as Maldivas, e vamos para as Maldivas mais cedo, fazer 4 dias nas Maldivas e não chegar às Maldivas como habitualmente é feito, chegas no dia anterior, treinas no dia anterior e a seguir dormes e a seguir jogas. Se vamos passar lá mais dias, vamos ter condições parecidas a estas, ok? Vamos mais cedo para nos adaptarmos, porque o clima pode ser diferente. Nós já fomos para Abu Dhabi por causa da umidade, porque a umidade lá era muito próxima daquilo que seria nas Maldivas. E pensamos isto, ok, fantástico. E lá vamos ter também condições fantásticas para treinar e que nos vai permitir fazer uma preparação dentro do máximo profissionalismo possível e nas melhores condições possíveis. Chegamos às Maldivas, primeiro não tínhamos a certeza de onde iríamos treinar e ficamos a saber que só tínhamos um campo disponível para lá do estádio do jogo. Ficamos depois a saber que só tínhamos um campo disponível relevado e que o outro campo era sintético. Não conseguimos treinar no relevado no primeiro dia em que chegamos. Vamos ao sintético e, se eu te disser que nem na última divisão de Portugal existe um campo daquele para se jogar, imagina uma equipa profissional fazer uma preparação ali para um momento tão importante quanto a qualificação para a competição continental. Para nós foi absolutamente caricato perceber que não houve da parte do clube o cuidado com essa preparação, com perceber, ok, se calhar lá não há condições tão boas para treinar, continuamos por aqui, chegamos lá, ficamos lá, treinamos lá um dia, dormimos e jogamos. Estivemos lá vários dias, treinamos uma vez no sintético, não voltamos a treinar no sintético. Depois treinamos num outro campo que estava disponível, que era ervado, não era bem relevado, mas era melhor do que o sintético, mas ainda assim não conseguimos fazer uma preparação ao nível do que seria requerido para um momento tão importante. E imagina, eu estou aqui a contar isto agora com um ar completamente descontraído, eu estava cego, eu já não podia ver ninguém, não podia falar com ninguém, aquilo era super, super, super caricato. Estava cego, o Marco cego estava. Tentamos fazer e trabalhar o melhor possível com aquilo que nós tínhamos. Felizmente conseguimos a qualificação. É que ainda por cima era mata-mata, era um jogo, ou ganhas ou vais para casa. Felizmente, ainda por cima em casa do adversário. Portanto, que é uma situação ainda mais uma circunstância ainda mais difícil. Pronto, conseguimos. Mas isto é super caricato e é só uma das coisas, porque lá está, se eles tivessem antecipado, tivessem ido a perceber o que é que se passava nas Maldivas, quais eram as condições, rapidamente teriam conseguido perceber que aquilo não tinha condições, porque era só questão de estar lá para ver, porque eles chegaram lá, viram e ficaram tão chocados quanto nós com as condições que aquilo tinha. Eles só não sabiam. Pois. Mas deveriam saber. Portanto, novo trabalho preparatório. A equipa de operações falhou redondamente. Olha, como é que tu defines a tua identidade enquanto treinador? Neste momento tens estado como adjunto, mas já foste treinador principal na formação. Quais são as tuas ideias? Como é que tu vês o futebol para as tuas equipas? É difícil implementar as tuas ideias num momento imediato? Fala-me um bocadinho. Em primeiro lugar, eu defino-me como treinador. Eu acho que a distinção entre o treinador principal e o treinador adjunto, é verdade que ainda existe, e é verdade que há um trabalho que é só do treinador principal,
e portanto há trabalhos onde o treinador adjunto não chega, mas aquilo que são as decisões técnico-táticas, aquilo que é a preparação do dia-a-dia, e quando eu digo do dia-a-dia não falo só da questão do treino, falo da questão de organização de departamentos, da estruturação daquilo que é o dia-a-dia do clube, do planeamento. O treinador adjunto está metido nisso tudo. E é uma evolução relativamente ao que o treinador adjunto era há algum tempo, mas eu acho que neste momento já não faça tanto sentido a distinção entre treinador principal e treinador adjunto. É verdade que há treinadores que não querem ser treinadores principais por força de uma maior exposição mediática, por força de ficar associado, portanto, dar a cara. Mas também há treinadores principais e treinadores principais. Há treinadores principais que permitem que o adjunto partilhe as ideias e esteja lá, seja como tu dizes, 50-50, 60-40. E há treinadores que o adjunto é para ajudar. Eu não quero menorizar o peso que o treinador principal tem. Porque, eu estou a perceber. Estou a dizer que há mentalidades diferentes. Não? O treinador principal ao final do dia decide. O que eu digo é que anteriormente o treinador principal decidia sozinho, basicamente. Sim. E hoje em dia já não é o que acontece. Equipa técnica. Tem uma equipa técnica. Sim. E é mesmo uma equipa que o ajuda a decidir, a tomar decisões. A decisão final é sempre dele. Mas tu como treinador principal, que o ajuda muito. Tu como treinador de futebol, foi a primeira coisa que eu sou treinador de futebol, seja adjunto, seja principal. Exatamente. Quais são as ideias que tu tens para a tua ideia de jogo? Eu sei que se adapta com uma equipa que tens, né? E o que é que tu não abdicas? Bem, eu consigo dizer uma data de coisas das quais não abdico, mas não abdicar delas não significa que as ideias sejam estanques e que não se possam adaptar. Lá está. Ou seja, há coisas grandes que eu quero que estejam presentes, mas a forma como essas coisas grandes se vão manifestar é que pode ser diferente lá, em função do grupo, em função do contexto, em função dos objetivos. Por isso é que eu me quis definir como treinador, porque o treinador tem que se adaptar. Sim. E uma das coisas, um dos preconceitos que existe, por exemplo, em Portugal relativamente a treinadores é o treinador de formação e o treinador de rendimento. É um dos preconceitos que existe. E esse preconceito poderá ser válido se o treinador entender que a sua vocação é trabalhar com as camadas mais jovens, é o seu ponto forte, e eu compreendo isso, mas há treinadores que não sentem isso dessa forma. Ok, também há treinadores que não querem trabalhar com camadas jovens e sentem que o seu ponto é o rendimento, mas há outro tipo de treinador. Há o tipo de treinador que trabalha tão bem na formação quando trabalha no rendimento, porque trabalha em função do objetivo e consegue adaptar-se e modelar-se em função desse mesmo objetivo. E eu consigo me colocar perfeitamente nesta circunstância. Se me perguntares hoje em dia se quero, neste momento, voltar a trabalhar na formação, eu digo-te que não. Mas se tiver que acontecer, é algo que vou fazer com muita naturalidade e sem qualquer tipo de problema, porque lá está, dá-te no objetivo. Agora, eu gosto de uma equipa que tenha uma ideia ofensiva. Toda a gente diz isso agora, que gosta de ter uma ideia ofensiva, gosta de ser dominador, mas gosto sobretudo que a minha equipa consiga atacar e defender com bola. E eu acho que, olhando para as equipas onde eu trabalhei, esse é o ponto forte, o ponto-chave dessas equipas. Foram equipas que estiveram, na esmagadora maioria dos jogos, a jogar no meio campo ofensivo e a tentar defender-se dos contra-ataques adversários. Portanto, essa é uma marca que eu acho importante. E depois gosto de uma equipa que seja ofensiva, mesmo a defender, se quiseres, não tanto como o Porto Farioli, que é uma equipa que se entrega muito em duelos individuais na forma como pressiona, mas é uma equipa que tem uma ideia ofensiva na forma de pressionar. Quer pressionar em cima para recuperar a bola alto, estar mais próximo da baliza e atacar logo rapidamente. Não tenho uma ideia tanto de bloco de espera, e pode ser um bloco médio, recuperar a bola e depois sair com mais espaço. Ele quer desde o primeiro momento recuperar a bola o mais próximo possível da baliza adversária, e eu acho que isso, em termos defensivos, é a ideia mais ofensiva que se possa ter. Portanto, eu também quero
recuperar a bola o mais próximo possível da baliza do adversário. Mas lá está, eu quero isto, mas também sei, e aí entra a questão da adaptabilidade aos jogadores, à equipa onde estou, e também aos objetivos da própria equipa, é algo que se pode alterar. Eu não suportava a ideia da equipa estar muito tempo no meio campo defensivo, e hoje sei, quero que a minha equipa tenha muito conforto a defender próximo da baliza, já não tenho aversão a isso, quero é que a equipa seja muito competente nesse momento. Se isso significa que a equipa muitas vezes, porque pode acontecer, vai estar mais confortável a defender mais próximo da sua baliza do que propriamente a defender alto, isso é um problema com o qual eu vou ter que lidar, porque vou ter que batalhar incessantemente para que a equipa se sinta tão confortável a defender à frente como a defender atrás, mas hoje em dia eu já quero que a minha equipa esteja muito confortável a defender atrás. Olha, tu achas que, e falaste dos duelos individuais, tu achas que os treinadores, de certa forma, com a necessidade de controle do jogo, eu não quero, vou usar esta palavra, mas que é um bocado severa, estão de certa forma a matar o jogo? Ou seja, a necessidade do controle, não é? De bascular, de evitar o 1 para não perder a bola, não está, de certa forma, o desaparecimento do 10, para ver mais uma peça um pouco mais recuada em trabalho defensivo. Não achas que, de certa forma, essa necessidade de controle está a retirar espetáculo? E depois, por outro lado, temos aqui esta equipa do Bino, e estamos a falar aqui em vésperas da final do Mundial de Sub-17. Que vai passar na RTP e eu vou estar a comentar. Passa por ou que já passou. Quando isto sair, já não, final. Diga final. A final, penso que já passou quando isto estrear. Ok. Portanto, estamos aqui a falar antes da final, com a Áustria, depois do jogo com o Brasil. Esta seleção é uma seleção com uma vocação ofensiva e de risco também grande, e vamos falar sobre estes valores, que acho que é giro também falarmos sobre isso, mas não achas que essa necessidade de controlo está a castrar o jogo? Bem, eu aqui tenho dois pensamentos diferentes. O primeiro, e o que me vem logo à cabeça, é: se os treinadores não ganharem jogos, são despedidos. Portanto, eu percebo muito bem essa necessidade de controle. Eu tenho uma obsessão grande sobre controlar mesmo aquelas coisas que, se nós formos ao limite do limite, percebemos que não dá para controlar, mas nós tentamos sempre. Porque dá-nos algum conforto na medida em que, quando as coisas correrem mal, nós percebemos que tentamos tudo. E então eu percebo essa parte. Mas eu acho que isto tem duas camadas. Acho que se me disseres que na formação isso mata talentos, eu vou-te dizer imediatamente que sim, sem qualquer tipo de dúvida. Em termos séniores, já não tenho tanta a certeza. Há circunstâncias em que isso acontece, mas há circunstâncias em que não é bem assim. Deixa-me dar-te um exemplo. Dois, aliás, para ser completamente diferente e anacrónico, porque são dois treinadores muito, muito diferentes. Guardiola. Eu não conheço treinador mais obcecado pelo controle do que o Guardiola. E tu vês as equipas do Guardiola a jogar e há espaço para criatividade. Há espaço para os jogadores se exibirem individualmente. Obviamente que os caminhos ele quer que os jogadores percorram o mapa que ele desenha e não quer que os jogadores percorram outro tipo de mapa. Mas tu percebes que há espaço para criatividade e que há espaço para que individualmente os jogadores possam aparecer. Claro que esses caminhos ele conhece-os tão bem que ele também sabe que necessita de um determinado perfil de jogador. E se ele contratar um perfil de jogador completamente diferente às ideias que ele tem, ele vai matá-lo, como qualquer outro. Ele vai matá-lo, é um assassino igual aos outros nessa perspectiva. Mas se assim não for, o jogador floresce nesse modelo, cresce, é criativo e o talento desse jogador aparece. Mourinho está agora no Benfica, é um treinador muito diferente de Guardiola naquilo que quer para o jogo,
tão obcecado pelo controle quanto o Guardiola, e na mesma, o mesmo tipo de jogador que serve a ideia do Guardiola, se calhar não terá tanto sucesso na ideia de jogo do Mourinho, e aquele jogador que o Guardiola mata, se calhar com o Mourinho floresce. E portanto tem aqui esta segunda dimensão que tem que ver com o futebol mudou muito, tem mudado, tem evoluído constantemente do ponto de vista técnico-tático, não é o mesmo futebol que era há 10, há 20, há 30, 40 ou 50 anos, é perfeitamente normal. Os jogadores, o próprio jogador é mais adaptável, mais moldável a estas circunstâncias e a esta evolução que o jogo teve. E portanto, o jogador começa desde cedo a especializar-se em determinado tipo de tarefas. E nessas tarefas em que ele se torna especialista, com o treinador certo, ele vai sempre conseguir florescer. Eu percebo o que se diz, já não há, ou há muito pouco, em comparação com o que havia há muito tempo, o jogador que chega ao jogo e é completamente livre e joga aquilo que lhe apetece. Não joga o que o treinador diz, joga aquilo que lhe apetece. Mas antigamente os treinos eram o aquecimento, um joguinho para disfarçar e pelada. E do ponto de vista tático tinhas muito pouco em termos de instrução. Portanto, a evolução tática do jogo levou a que os treinadores fossem mais minuciosos no trabalho tático no treino, e levou a que os jogadores tivessem que se adaptar a essas novas exigências, porque as equipas que foram tendo mais sucesso foram aquelas que, do ponto de vista tático, sucesso continuado ao longo do tempo, que do ponto de vista tático foram mais evoluídas. Há aqui unicórnios, há as equipas do Ancelotti, há unicórnios, mas são equipas que, se tu olhares para sucesso continuado, não têm, vão tendo. Aqui e ali o Ancelotti continua a ter sucesso, sobretudo em provas a eliminar. Não é que o Ancelotti não tenha sido campeão, mas é um unicórnio. Do ponto de vista de seleções, é um mundo à parte. Nas seleções não há muito tempo para treinar. É natural que os treinadores entreguem mais liberdade aos jogadores para decidir, e é natural que os selecionadores ressintam-se porque percebem que os jogadores, se calhar, individualmente não são tão capazes de resolver tudo o que aparece no jogo, todos os problemas que enfrentam. Lá está, estão especializados em resolver determinado tipo de problema, e portanto é natural que os selecionadores aqui percebam que há uma diferença, porque eles entregam e delegam muito mais o jogo aos jogadores, porque não têm tempo para fazer diferente. Olha, e não fugindo aqui, porque eu quero, e tu falaste aí de Mourinho, eu quero falar de Mourinho, quero falar também, por exemplo, de Roberto Martínez, na especialidade de comentador também, não só treinador de futebol, mas comentador. Mas fala-me desta equipa, desta equipa de sub-17, que já venceu o europeu, e agora vai jogar a final com uma Áustria que já dá cartas no futebol de formação, e estão a sair talentos no futebol sénior, e já penso que está de volta à ribalta do futebol europeu, à Áustria. Mas onde é que estão os méritos desta equipa, os jogadores que tu destacas, o trabalho do Bino? Sim, antes disso, deixa-me só dizer que, e isto pode não ter muita importância, ou eu se calhar não lhe atribuo assim tanta importância, porque do ponto de vista da formação não acho que seja fundamental, que a formação é para os jogadores chegarem às equipas de topo, às equipas de rendimento, mas quanto maiores possibilidades ou quanto maiores possibilidades os jogadores tiverem de disputar jogos importantes, mesmo nas competições de formação, maiores são as possibilidades de eles se desenvolverem e lá está, chegarem a esse patamar de top. E Portugal, e era isto que eu queria introduzir, a Portugal já só falta ser campeão do mundo sub-17. Em termos de formação já conquistou todos os outros títulos, todos. E em termos séniores também já só falta o Mundial de Futebol, portanto falta este campeonato do mundo de sub-17 e o Mundial depois de futebol sénior, para Portugal ter conquistado tudo o que havia para conquistar em termos de seleções, e isso, para um país tão pequeno,
eu acho que pode ser, pode ser, não é motivo de orgulho. Depois esta seleção tem talento, e tem talento cru. Como tu dizias, nota-se que muitos destes jogadores ainda estão numa fase inicial da sua formação. Ainda não estão tão presos a sistemas táticos, a esquemas, a padrões de decisão, e muitos deles ainda vão muito do seu instinto. Isso é bom de se ver. Nota-se uma alegria, e eu acho que foi por isso que tu colocaste a questão anterior que nós falamos, de não haver tanto talento por aí. Nota-se uma energia e uma alegria diferente quando aqueles miúdos agarram na bola e um deles tenta ir no 1 para 1, no 1 para 2, às vezes no 1 para 3, tenta uma aceleração com uma tabela para depois rematar de fora, tenta um passe longo, aqueles de quarterback que já quase não se vê muito e muitas das vezes não tem sucesso. Portanto, isso entrega uma energia diferente e dá sensações diferentes a quem está a ver o jogo. Se tu quiseres, pode ser mais espetacular. Depende, obviamente, da forma como tu olhas para o jogo e daquilo que te apaixona verdadeiramente no jogo. Eu gosto de ver aquilo, gosto de ver criatividade, gosto de ver a parte técnica, gosto de ver improviso, mas também gosto muito de ver a parte tática. Mas quando olho para uma seleção de sub-17, a parte tática por acaso não me interessa nada, porque ali interessa-me, lá está, tentar perceber até que ponto o talento cru daqueles jogadores é o suficiente para os fazer saltar patamares e para os fazer conseguir superar os desafios. Acho que o Bin tem muito mérito nisso, porque já vimos outras seleções com talento e se calhar um pouco mais amarradas e um pouco mais presas, e esta seleção do Bin é diferente. Acho que é mérito dele, é mérito também dos jogadores, porque conseguem trazer e fazer valer o seu talento. Há mérito de ambos, mas é de facto uma alegria olhar para esta seleção de sub-17. Porém, contudo, pese embora, parece-me que olhando para os jogadores nesta idade, e é sempre muito arriscado dizer isto, não tenho a certeza que depois muitos deles se consigam impor mais acima. Não digo em termos de seleção, mas aquilo que eles fizerem nas suas carreiras nos clubes depois vai ter muito peso nisso, porque daquilo que se observa, eu por exemplo olho para uma seleção espanhola, para uma seleção inglesa, e há talento também, mas já consigo perceber um nível de maturidade que se calhar não vai ter importância nenhuma. Eu estou aqui a dizer isto e pode mesmo não ter importância nenhuma, mas já observo um nível de maturidade diferente. Isso a mim, o que me diz é que num nível competitivo diferente, a jogar com jogadores mais a batalhar contra jogadores mais experientes na própria equipa para conseguirem dar o salto, isso para mim diz-me que esses jogadores vão se conseguir aguentar melhor. E portanto, como ainda não consegui perceber isso nesta geração, apesar dos resultados, os resultados são ótimos, apesar do talento, o talento está lá, mas por vezes o talento só, ou se quisermos, esta questão da maturidade também faz parte do talento, ou também é um talento, e não vejo isso tanto na maior parte dos jogadores desta equipa sub-17. Olha, quando isto foi para o ar, já saberemos se fomos campeões ou não. Eu espero que sim, falta esse risquinho que se cheque no Mundial no Sub-17. Ora, voltamos aqui ao futebol português, e agora aqui também na espécie de quem vê o futebol e analisa o futebol e comenta o futebol. Falávamos de Guardiola, falávamos de Mourinho no Benfica. Nós falávamos aqui em off sobre isso, falávamos aqui um pouco sobre o José Mourinho. Eu não acredito, esta é a minha opinião, mas pergunto, é quase como aquilo que dizem de Cristiano Ronaldo, e um caso é um caso, um é jogador, outro é treinador. Mourinho está ultrapassado para o futebol, ou são os contextos que também ditam, e já falámos aqui sobre isso, que ditam aquilo que o treinador faz nas suas equipas? Tudo. Eu acho que o Mourinho, ele próprio diz, é um treinador muito diferente e com uma energia muito diferente
da que tinha há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos até. Mas também acho que os contextos onde ele esteve não foram os melhores para o tipo de treinador que ele é. E apesar de olharmos para a carreira do Mourinho e ele ter sido muito ganhador ao início e agora ganhar a espaços, porque lá está, as equipas também onde esteve não foram equipas que lutassem por títulos, por campeão, e que lhe oferecessem plantéis para isso. Eu acho que o próprio Mourinho percebeu que tinha de se adaptar um pouco. E eu não tenho a certeza, e é isto que eu acho que as pessoas se queixam, não tanto da questão de estar ultrapassado, que aquilo que ele perdeu compense o que ele ganhou neste momento. Ou seja, ele é um treinador completamente diferente em termos de comunicação. É verdade, continua a ser duro e ácido quando tem de o ser, mas é um treinador completamente diferente em termos de comunicação. No próprio trato com os jogadores também é um treinador completamente diferente, e é um treinador também diferente na adaptabilidade das suas equipas. E eu acho que é mais desta parte que as pessoas se queixam. Hoje em dia as equipas do Mourinho são mais adaptáveis, não só ao contexto onde estão e aos objetivos que têm, mas também aos seus adversários. E anteriormente Mourinho queria ser sempre um treinador impositivo relativamente ao seu adversário. Mesmo quando estava no Porto e jogou com o Real Madrid e jogou com o Milan, queria ser impositivo. E quando estava no Chelsea, e o Chelsea não era campeão há 50 anos, queria ser impositivo. E a defrontar os melhores adversários na Liga dos Campeões, queria ser impositivo. E portanto eu acho que é disso que as pessoas queixam, e é dessa coisa que as pessoas sentem falta. Agora, vamos lá colocar aqui um bocadinho de racionalidade nisto, olhando exclusivamente ao Benfica, porque eu acho que é o caso mais importante. A comunicação de Mourinho no Benfica tem duas fases. Tem uma fase quando chega, obviamente não quer chegar a matar, porque quer conhecer os jogadores, quer conhecer o grupo, quer conhecer o perfil da organização para onde ele entrou, e portanto é sempre uma comunicação muito de pouca crítica, muita tolerância com alguns comportamentos que se calhar ele percebeu desde o início que não eram os mais indicados, mas sempre com exigência dentro daquilo que ele quer. Ele foi sempre dizendo isso em todas as conferências de imprensa. Foi criticando aqui e ali as exibições da equipa, foi criticando aqui e ali qualquer coisa que faltava aos jogadores, não tentando individualizar, e quando se deu o caso da individualização, quando a imprensa colocou os nomes à frente, ele defendeu os jogadores. Defendeu o Dal, defendeu o Enzo, ainda agora defendeu o Ivanovic, defendeu o Tomás Araújo, defendeu o António Silva, defendeu o Otamendi, defendeu o Dedic, defendeu o Enzo, portanto defendeu o Luquebaque, defendeu. Mas isso defendeu também é como um pai, não é? Eu posso acusar os meus filhos, vocês não acusam. Certo, mas sim. Mas a comunicação muda a partir do momento que ele sente, e eu acho que isso é importante, a partir do momento que ele sente que o nível exibicional é fraco, percebe que o adversário não deveria ter tido peso num nível exibicional tão mau, e percebe que precisa de abanar. E precisa de abanar porque está a chegar a um momento decisivo para o futuro da equipa. Não sei se para ele, mas para o futuro da equipa. É fundamental o Benfica ganhar ao Ajax, é fundamental o Benfica ganhar ao Nacional, e é fundamental o Benfica ganhar ao Sporting. E são 3 jogos de seguida que, se a equipa não vencer, vai ditar muito daquele que é o futuro da equipa. E ele tem que abanar. E se ele percebe, e eu acho que o Mourinho é muito inteligente nisto, e muda e modela a sua comunicação em função disto, que a comunicação anterior não resultou, ele muda a comunicação. E do meu ponto de vista, bem.
porque ferir o orgulho dos jogadores pode parecer estar a criar desunião lá dentro, e pode dar aso a isso, mas também pode dar aso a uma revolta positiva aos jogadores. Quer dizer, ok, nós agora não podemos facilitar, porque também percebemos que quando, independentemente de ganharmos, termos cumprido o objetivo, quando o homem não está satisfeito, o homem vai expor. O homem diz que a responsabilidade é dele, e tem razão, porque na verdade foi ele que não conseguiu criar os índices de motivação, de foco, concentração suficiente nos jogadores para os jogadores terem rendimento. Mas se a responsabilidade é dele, então ele quer abanar, quer mudar e quer ver se consegue criar uma reação diferente nos jogadores e sobretudo um sentido de alerta completamente diferente. Ainda por cima foi depois de uma vitória, portanto do ponto de vista pedagógico eu acho que foi perfeito, sem espinhas, limpo. Ora, Deixa-me só para terminar isto, Mourinho. Mourinho chegou ao Benfica, o primeiro treino é 18 de setembro. 19 de setembro dá o segundo treino, dia 20 de setembro joga com o AFS. E daí para a frente, Mourinho tem 2 dias de treino, jogo, 3 dias de treino, jogo, 2 dias de treino, jogo, 3 dias de treino, jogo. Quando é que ele dá folgas? Seleções, não é? Seleções e folgas. Quando é que ele dá folgas no meio disto? E quando é que ele treina? Porque se nós olharmos para o treino para uma semana normal, e os treinadores têm feito isto agora muito porque a ciência indicia que 48 horas depois do jogo é quando os jogadores sentem mais dores, portanto numa semana normal eles jogam, treinam no dia seguinte, permite recuperar, tratar mazelas daqueles que jogaram mais tempo e equilibrar, dar uma carga maior aos jogadores que não jogaram tanto tempo para estarem mais preparados para o resto da semana. Folgam nas 48 horas, que é o pico de dor. Folga toda a gente. E a partir daí tens 4 treinos. Treinas, ok, com o treino antes do jogo, ou se calhar 2 dias antes do jogo não são mais pesados, mas tens 4 treinos. Tens 4 treinos para meter princípios, tens 4 treinos para modelares a tua ideia de jogo como tu entenderes. Se tu jogas e 72 horas depois tens jogo, 48 horas depois é o pico de dor, se dás folga, se treinas no dia seguinte ou não, tens um treino. É o dia antes do jogo. Como é que tu, com um treino, neste tempo todo, são 2 meses já, como é que tu com um treino queres mudar comportamentos, até mesmo alguns comportamentos de que Mourinho se queixa, de concentração, de foco, isso é treino. E portanto, como é que tu, a treinar uma vez, por mais que a tecnologia seja avançada, mostres vídeo, reuniões setoriais, individuais, reuniões coletivas, a preparação da estratégia, um plano de jogo perfeito, como é que tu, num treino, consegues virar completamente os comportamentos táticos de uma equipa do avesso, se tu sentires que queres mudar isso? E eu acho que o Mourinho ainda é um treinador que acredita muito, muito no treino, e acho que isso lhe faz falta. Portanto, se quiserem bater em alguém, entre aspas, tem que se bater em Rui Costa, entre aspas, digo, porque preparou uma época toda e uma pré-época com um treinador, e é nesse tempo... E uma pré-época mínima devido também ao Mundial de Clubes, não é? Mas mais isso, uma pré-época mínima, mas preparou-a toda com um treinador, preparou um plantel em função de um treinador. O treinador trabalhou o máximo possível dentro do seu modelo de jogo, mas quando entra esta fase, quando os treinadores dizem que não há tempo para treinar, não há mesmo tempo para treinar. Não há mesmo tempo para treinar. E é muito difícil mudar comportamentos. Mourinho é um treinador experimentado, eu sei as expectativas que toda a gente tem sobre ele, mas continua a ser um treinador e não faz magia. E eu também acredito muito no treino e, de facto, falta treino para que Mourinho, ou para que se possa fazer um julgamento maior, ou melhor, ou mais justo daquele que está a ser o trabalho de Mourinho. É justo dizer-se que o futebol do Benfica não tem sido suficiente, mas tem que se dizer tudo o resto que está por trás disso. Sim. Há treinadores que se adaptam melhor a isso, tem que ver com a forma como olham para o jogo, tem que ver com a forma como... ou a importância que dão à aquisição de princípios, ou se é um treino sempre mais moldável e mais adaptado ao seu
adversário do que propriamente a olhar para si. Portanto, um treinador desses vai conseguir entrar sempre melhor e ter resultados melhores, mesmo numa fase em que não consiga treinar tanto, porque não precisa assim tanto do treino. Eu acho que Mourinho é diferente aí. Não estou aqui a fazer a defesa de Mourinho. Acho que os últimos anos de Mourinho não têm nada a ver com os primeiros, ficaram abaixo. Mas acho que, olhando para este contexto do Benfica, é verdade, não é satisfatório o que o Benfica tem feito, mas não menos verdade é que é muito cedo para se dizer a ideia de jogo de José Mourinho não pegou, ou a ideia de jogo de José Mourinho não é suficiente para o Benfica. Tem que se dar tempo, né? Tem que se dar tempo aos treinadores. Tempo para treino, mas treino para treinar. Sim. Não é treino para recuperar ou treino para preparar logo os jogos seguintes. Olha, estamos aqui com uma hora de conversa. Okay. Fazendo aqui um exercício, ponto aqui no papel, não de José Mourinho, mas um papel de treinador que neste momento agarrava no Benfica. Este exercício no sentido de que o Benfica, um dos jogadores elogiados por José Mourinho neste último jogo, e é um jogador de excelência, Otamendi. Já perto do final de carreira, e depois tens 2 centrais, jovens, campeões da Europa de Júniores, né, da UEFA Youth League, talentos reconhecidos, os 2. Eu acho que agora andam de certa forma, como já fizeram com o Gonçalo Inácio no Sporting, por exemplo, ou com o Quaresma, andam de certa forma a tentar mandar abaixo António Silva, que eu acho que é um central com qualidade. Até que ponto é que o Benfica está a atrasar o crescimento destes 2 centrais, os mais jovens, por causa do Otamendi, e até que ponto é que a idade do Otamendi e as capacidades do Otamendi, que, volto a dizer, central de excelência e um grande profissional, conheço, não estará a também não permitir que o Benfica jogue de uma forma diferente. Tu falaste aí em 2 jogadores que eu conheço muito bem, tenho uma relação pessoal, até porque fui defrontando, fui vendo o crescimento deles na formação, fui jogando contra eles e, portanto... E eu estou a falar de uma pessoa, neste caso, que eu conheço também conheço e que tenho muito respeito por esta, porque é o Otamendi. Que é o Otamendi, ok. Muito respeito por ele. Certo. E são... Eu acho que é como o Mourinho disse, não são 2 centrais de futuro, são 2 centrais de presente. E se tu me perguntar se a presença de Otamendi não permite que o Benfica jogue de forma diferente, eu aí já não concordo, porque eu acho que o Otamendi, em termos físicos, continua a manter grande parte das suas capacidades. E portanto não acho que a forma de jogar do Benfica seja diferente tendo Otamendi Sim. ou não tendo Otamendi. Acho que ele é perfeitamente capaz de se adaptar a jogar em qualquer circunstância que um treinador possa pedir para ele jogar, com mais espaço, com menos espaço, com mais saída de bola, menos saída de bola. Acho que ele é ainda, do ponto de vista atlético, perfeitamente capaz, e do ponto de vista de jogo também. E, curiosamente, eu acho que o Mourinho foi o treinador de Roger Schmidt, a Bruno Lage, que explicitou melhor aquilo que eu acho que já deveria estar a ser feito há mais tempo com os 3, que é que nenhum deles se sinta titular absoluto e que nenhum deles se sinta suplente. Isto significa que todos vão jogar. Se calhar um joga 2 jogos, sai. Outro joga 3 jogos e depois sai. Se calhar um joga um jogo, sai. Joga outro jogo, sai. Joga outro jogo, sai. Se calhar depois tem mais alguma continuidade e tu vais-me dizer, mas isso se calhar pode não ser o melhor para a estabilidade da equipa, para ganhar solidez e para que, do ponto de vista coletivo, a coisa seja o mais forte que possa ser. Eu tenho de concordar com isso, porque obviamente estabilizar uma dupla, jogando a 2, será mais fácil para consolidar e solidificar processos do que andar neste processo de rotação. Mas o que é que vale mais? E não digo só para o futuro, digo mesmo para o presente. Fazer sentir a todos esses jogadores, porque o Otamendi ainda é um jogador perfeitamente válido, sim. E os outros, sendo de futuro, são jogadores de presente, na minha opinião, centrais já ao nível de seleção nacional, se calhar não titulares, mas ao nível de seleção nacional há, que o Benfica conta com eles, que são jogadores importantes não só para o futuro, mas para o presente do Benfica, e que hoje já têm capacidade, porque têm, para jogar ao mais alto nível, para jogar jogos com um alto nível de pressão,
e depois no futuro, percebendo, dando-lhes isso a entender, falando com eles diretamente, que eles são a dupla de centrais de futuro do Benfica quando o Otamendi sair. O que é o melhor no meio disto? Eu acho que vale a pena arriscar, não ter uma equipa tão coesa e tão sólida, não digo só do ponto de vista defensivo e de linha defensiva, para ganhar as coisas hoje, porque o espírito com que eles vão entrar é completamente diferente do que se sentirem que são suplentes, terem a confiança do treinador e perceberem que podem entrar em qualquer jogo, mas também perceberem que em qualquer jogo podem ficar de fora. Também não lhes dá conforto para eles andarem, relaxarem, para eles relaxarem. E portanto eu acho que vale a pena arriscar. Neste caso compensa, porque os três têm muito bom nível. Se não tivessem, não estaria a dizer isso. Sim, mas como têm muito bom nível, compensa. Estamos a falar aqui de um central que ainda hoje é titular dos campeões do mundo, não é? Da Argentina, à semelhança de Pep. Sim, António Silva é verdade que foi perdendo espaço na seleção principal, mas é preciso lembrar que já jogou a um nível muito alto e é titular na seleção principal, e no Benfica tem jogado na Champions League contra os melhores clubes do mundo e contra adversários absolutamente potentes. Portanto, é verdade que neste momento perdeu um bocadinho de fulgor, é normal, ele não vai estar sempre no e é um jovem. Mesmo que não seja, eu não olho tanto para a questão do jovem, porque ele não, estou a falar mais de progressão, é um jovem, é novo. Sim, o que eu acho é que a juventude não é justificação para a oscilação de rendimento que ele está a ter. Eu acho que é normal. Sim. Na carreira de um jogador. Se não foi normal, era a maturidade que ele tinha já com a idade com que saiu. Pronto, não é? Era isso que eu ia dizer. João Neves, por exemplo. Porque se olhássemos para a juventude, ele não teria feito a época que fez logo na estreia, quando foi campeão, com uma maturidade absurda. E portanto eu não acho que seja por aí. Eu acho que é normal num jogador, menos menor confiança, erra aqui, erra ali, isso influencia. E acho que apesar de tudo, ele é um jogador diferente de Otamendi, por exemplo, é um exemplo fantástico disso. Rubem Dias é outro exemplo fantástico disso. Os dois estiveram no Benfica. São dois jogadores que cometem um erro e aquilo acabou por ali. E parece que não se passou nada e que estão a fazer o melhor jogo do mundo. Conseguem limpar muito rapidamente e esquecer e deixar o sofrimento para uma circunstância diferente. Se calhar António Silva ainda não tem esse perfil e essa exuberância do ponto de vista mental, essa robustez, mas acho que vai conseguir chegar lá. É um jogador muito maduro, tem qualidade. Não tenho dúvidas que vai ser central de futuro de Benfica, porque já é central de presente de Benfica. Ora, injustamente, vou pedir-te aqui 2 minutinhos para falares do Sporting. Falámos aqui do Farioli, do Farioli, falámos aqui do Benfica. Muito rapidamente, apesar de não estar em primeiro lugar, o Sporting tem estes argumentos para ser tri? Tem, mas eu acho que o Sporting tem tantos argumentos para ser tri, como o Porto tem para voltar a ser campeão, como o Benfica tem para voltar a ser campeão. Mas agora, se me perguntares quem é a equipa que eu acho que neste momento tem maiores possibilidades, ainda que esteja atrás, é o Sporting. Porque eu acho que o Sporting é a equipa que tem menos dúvidas. Eu acho que se sente isso no jogo, nos momentos mais difíceis, o Sporting é a equipa que duvida menos. E é normal, é a equipa que tem a bagagem dos 2 campeonatos conquistados e tem um treinador que trabalha com eles desde a época anterior, já foi campeão com eles e portanto tem o trabalho de desenvolvimento de uma ideia de jogo mais solidificado, mais desenvolvido. Obviamente continua a desenvolver-se, mas aquilo que eu sinto é que nos momentos complicados o Sporting duvida menos do que o Porto, duvida menos do que o Benfica. Acho normal. Agora, se isso vai ser suficiente para o Sporting ser campeão, não sei, vamos ver. É uma questão de percebermos. Eu gosto muito do que o Sporting tem jogado do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista ofensivo, da pressão, sobretudo. Aquilo que o Rui Borges tem promovido nos seus jogadores e a forma como conseguiu adaptar jogadores que estavam habituados a jogar num determinado espaço e conseguiu, dentro da sua ideia, criar momentos para que esses jogadores continuassem a ter impacto. Pote, Trincão, perdeu um bocadinho o Giovanni Kenda, mas Yulman continua a ter impacto. Portanto, eu acho que isso é um trabalho muito bom, muito meritório do Rui Borges. Agora, isto quem vai ser campeão, falta muito campeonato. No início do campeonato eu se calhar dizia-te que era o Porto.
O Porto entrou de uma forma como já não víamos o Porto entrar há muitos anos, a fazer lembrar Porto, se é que esta expressão faz. Um Porto faz José Mourinho, sentido. por exemplo. Um Porto Vilas José Boas. Mourinho, Vilas Boas, Vítor Pereira, mesmo o Porto de Sérgio Conceição, houve épocas que entrou desta forma, entrou a Porto. A determinada altura começas a sentir o Porto a duvidar, começas a sentir o Benfica de José Mourinho a crescer um bocadinho, o Porto não consegue bater o Benfica e tu pensas, opa, se calhar este Benfica, e o Sporting até não fez uma exibição assim tão sólida, vai por aí daí para cima, e agora olhas para o contexto e já vês o Sporting outra vez a galgar, a crescer, ou a jogar aquilo que foi sempre jogando, foi sendo para mim a equipa mais regular naquilo que foi fazendo dentro de campo, e por isso eu acho que isto vai ser até à última, sinceramente. E faltou aí o Porto Josualdo Ferreira, uma pessoa. O Porto Josualdo Ferreira, é verdade, uma pessoa que trabalhou comigo. Trabalhou contigo. É verdade. Blessing, muito haveria por falar, e havia aqui um tema que eu queria falar, mas falaremos de outra oportunidade, com certeza vai haver essa oportunidade para falar do preconceito no futebol português, porque é um tema que urge também falar, preconceito em todos os níveis, mas fica para outra oportunidade, até porque haveria aqui muito mais por falar. Estes dilemas de um treinador, seja Otamendi, seja com António Silva, seja Gonçalo Inácio no Sporting, como é que jogará, por exemplo, um dia Sporting sem Hillman, aliás, muita coisa que poderão ouvir, desculpa, a tua opinião enquanto não voltares a treinar na RTP. Muito obrigado, espero que tenhas gostado. Eu que agradeço, gostei muito. Eu sei que não ajudo porque eu sou um fala barato, começo aqui a falar e o tempo passa muito depressa, mas espero que tenha sido proveitoso e que dê para tirar alguma coisa. Eu gostei muito e fico com esta vontade e com certeza irei voltar a ter-te aqui num espaço do Final Cut, seja neste formato, seja noutro, com certeza haverá. Fica combinado. Fica combinado. Fica já combinado. Obrigado também a si que nos esteve a ouvir. Já sabe, se gostou, é clicar aí no like, pode comentar e também partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.